Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar trazer de forma bem simples e clara aqui o funcionamento do algoritmo de Quicksort, tá? Então vou mesclar um pouquinho aqui de ilustração e o código e a execução do código, né, da implementação que eu fiz aqui do algoritmo de Quicksort para tentar trazer de forma bem clara e objetiva como é que ele funciona. De cara, assim, logo de primeira ele parece ser um algoritmo complicado, difícil de entender por utilizar recursividade, etc. Mas se vocês pegarem aqui a ideia, eu acho que as ilustrações aqui vão ajudar bastante a entender. Vamos ver que ele é bem simples e esse algoritmo é um dos melhores algoritmos que a gente tem aqui para ordenação de arrays e vetores, né? Ele tem uma complexidade aí de tempo muito boa, que ele chega aí na média de ser um logaritmo de n. Então, ele é um dos melhores algoritmos aí para a gente fazer ordenação das nossas listas, vetores aí e dos nossos arrays, tá? Bom, esse aqui eu já deixei um desenho preparado que vai ser o nosso array que a gente vai estudar, vai testar em cima de um array igualzinho a esse, tá? Então, um array de inteiros com 8 posições e esses números que estão aqui na tela. O código também a gente vai executar com os mesmos valores. Vou colocar aqui em modo de apresentação. Deixa eu voltar aqui para o primeiro slide. Bom, basicamente o que a gente vai ter que criar? A gente vai criar um método, tá? E a gente já vai chegar lá, vou mostrar o método para vocês também aqui logo na sequência. A gente vai criar um método ali chamado quicksort que ele vai receber o nosso array, tá? Completo, uma posição, um índice de início e um índice de fim, tá? E vocês vão entender por que a gente tem que passar. Você pode se perguntar, mas o início não sempre vai ser 0 e o fim vai ser o length menos 1? Não. Quando a gente for começar a fazer as chamadas recursivas, o início e fim eles vão variar e vocês vão entender por quê, tá? Logo, quando a gente chegar no código, eu já vou explicar isso para vocês. E dentro do nosso método de quicksort, a gente vai ter alguns métodos auxiliares lá que vai encontrar a posição, a gente vai eleger um pivô e a gente vai encontrar a posição correta desse pivô através de algumas iterações, tá? Então, no caso aqui, o nosso pivô vai sempre ser o mesmo. O valor do pivô vai ser o valor do que está aqui no índice de início, então meu pivô vai ser o 29, tá? Meu início vai estar apontando para 0. E a gente vai eleger um ponteiro esquerdo, né? O ponteiro aqui ele vai iniciar na posição do início mais 1, ou seja, na posição 1 aqui no começo. E o ponteiro direito que ele vai iniciar no mesmo índice da posição do fim, tá? Então aqui está o nosso código. Eu vou ter que colocar um breakpoint aqui. Então aqui esse é o nosso método do quicksort. Eu comentei que a gente vai receber um array de inteiros, tá? É um vetor aqui, né? Coloquei o nome de vetor, um vetor de inteiros, o valor, né, que é o índice do início e o índice de fim, tá? Que é 0 e 7 aqui no nosso caso, né? 0 e o 7. Lembrando que o índice começa de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse aqui é o nosso método. E aqui o nosso array, tá? Eu estou declarando um array de inteiros aqui, um vetor de inteiros igualzinho do nosso exemplo. Vou até começar aqui a execução do código e a gente vai comparando o código com as ilustrações. Então aqui eu declarei nosso vetor, passei para ele, né? Chamei quicksort passando o vetor, o índice 0 e o length menos 1 aqui que vai dar, o length é 8, menos 1 vai dar o 7, tá? Perfeito. Vetor, início 0 e o fim está em 7. Vamos declarar que o nosso pivô, que é o valor do vetor na posição início, então o pivô vai estar guardando o valor 29, tá? O pivô aqui é 29. O ponteiro esquerdo é o início mais 1, então aqui está o ponteiro esquerdo, né? Está na posição 1. E o ponteiro direito no index lá de fim, né? O ponteiro esquerdo vai estar no 7. Perfeito. Aqui é o início do nosso método aqui dividir, tá? Que ele é chamado aqui dentro do quicksort. Esse método basicamente a responsabilidade dele é achar a posição correta do index aqui, né, do nosso pivô. Ele achar qual que é o índice correto do pivô aqui dentro desse array. E ele vai devolver esse index aqui pra gente, tá? Fazer a chamada recursiva novamente. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai entrar num laço
perguntando aqui a posição do ponteiro esquerdo, ou seja, o índice do ponteiro esquerdo aqui que é 1, ele é menor ou igual que o índice do ponteiro direito? Sim, né? A gente está apontando, o ponteiro esquerdo está para o 1 e o ponteiro direito está lá para o 7. Perfeito, a gente vai entrar no while e eu vou fazer a mesma pergunta novamente. Ponteiro esquerdo é menor ou igual que o ponteiro direito? Sim, ele ainda é menor ou igual. E o vetor, na verdade, né, o valor para qual que esse ponteiro aponta aqui, o 10, ele é menor do que o pivô, tá? Então aqui, ó, o vetor no ponteiro esquerdo, tá? Que é o 10, ele é menor do que o pivô, que é 29? Sim. Quando isso acontece, se isso for verdadeiro, a gente vai subir o ponteiro esquerdo uma casa, né? Ele vai começar a apontar aqui para o 14. E a gente volta aqui no laço e pergunta novamente. O índice do ponteiro esquerdo, ele é menor ou igual que o índice do ponteiro direito? Ou ele ainda é menor? O valor para qual ele aponta, que é o 14, é menor do que o pivô? Sim. Então avança mais uma casa. Vou avançar aqui no código também. O índice do ponteiro esquerdo é menor ou igual que o índice do ponteiro direito? Ainda é menor. O valor para qual ele aponta é menor do que o valor do pivô? 37 é menor do que 29? Não. Então ele para aqui, ó. Ele sai do laço, do while. O ponteiro esquerdo vai estar apontando aqui para a posição 3, o índice 3, tá? E vão começar a iterar aqui o ponteiro direito. Ele faz o inverso do que o ponteiro esquerdo, tá? E até as perguntas ao contrário. Ele vai perguntar, o ponteiro direito, ele é maior ou igual que o esquerdo? Sim, ele ainda é maior. E o valor para qual ele aponta é maior do que 29? É maior do que o valor do pivô? 50 é maior do que 29 aqui, né? Sim. Então ele retrocede uma casa, tá? Então eu vou retroceder aqui no código também. E ele vai executar novamente, né? Então vai validar novamente. O índice do ponteiro direito é maior ou igual que o esquerdo? Sim. O valor para qual ele aponta é maior do que o valor é maior do que o pivô? 30 é maior do que 29? Sim. Ele retrocede mais uma casa. E novamente, o índice dele é maior ou igual que o do esquerdo? Sim. O valor para qual ele aponta é maior do que o valor do pivô? Não, né? 11 é menor do que 29. Então ele para, sai do laço e aí a gente vai entrar numa outra condição. O ponteiro esquerdo, ele é menor, o índice, né, do ponteiro esquerdo, que ele está aqui na posição 3, ele é menor do que o índice do direito, que está na posição 5? Sim. Então a gente vai trocar, né? Esse método troca. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar o valor do 30, vai pegar o valor aqui do que está apontando, que o ponteiro esquerdo está apontando, né? Na posição 5 vai na posição 3, vai jogar para a posição 5 e vai pegar o valor aqui da posição 5 e jogar para 3, né? 37 para o lugar do 11 e o 11 para o lugar do 37, tá? Basicamente isso que o método troca vai fazer. Então ele trocou e o ponteiro esquerdo ele avança uma casa e o ponteiro direito ele retrocede mais uma casa quando isso é feito, tá? Que é essas duas linhas que eu estou executando aqui agora. Então pode ver que o ponteiro esquerdo e o direito agora apontam para o mesmo endereço, que é o endereço 4, tá? O índice 4. E a gente vai entrar no loop novamente aqui, vai perguntar se o ponteiro esquerdo é menor ou igual que o direito. Sim, eles são iguais, o índice deles, né? Então a gente entra agora aqui, fazer o loop do ponteiro esquerdo novamente. Ponteiro esquerdo, ele é menor ou igual que o direito? Ele é igual. O valor para qual ele aponta, que é o 15, é menor do que o valor do pivô, que é 29? Sim. Então o ponteiro esquerdo avança uma casa, tá? Perfeito. Avançou uma casa. Vou agora iterar o laço aqui do ponteiro direito. O ponteiro direito é maior ou igual que o esquerdo? Não, ele é menor. Então eu já saio desse laço e ele vai perguntar: o ponteiro esquerdo é menor do que o direito? Não, o ponteiro esquerdo ele está um índice à frente, né? Ele é maior agora que o direito. Então a gente sai do laço e ele vai perguntar aqui no while novamente: o ponteiro esquerdo é menor ou igual que o direito? Não, o ponteiro esquerdo agora ele é maior. Então a gente sai e troca. Antes de passar por esse troca, só uma curiosidade. Vocês podem ver que aqui o que aconteceu na verdade foi que os dois ponteiros eles trocaram de posição, né? O ponteiro esquerdo passou para a posição direita e o do direito passou para a esquerda. Toda vez que isso acontece,
visualmente a gente já identificou que a gente encontrou a posição correta do meu pivô, né? A posição definitiva do valor 29 dentro do meu array. E onde é que é? É no lugar aqui do ponteiro direito, tá? Então, toda vez que isso acontece, a gente vai, que eles trocam aqui de posição, a gente vai sair do laço e vai entrar nesse troca, que ele vai passar o início, né? O valor de início e o index do ponteiro direito, tá? Que é o 4, 0, 1, 2, 3, 4. Então ele vai jogar o 29 para a posição do ponteiro direito e o 15 para a posição aqui do início, tá? Então fez essa troca, tá? Ó, o 15 está aqui no 0 e o 29 está aqui na posição 5, né? 0, 1, 2, na posição 4, 0, 1, 2, 3, 4. Então foi isso que aconteceu. O nosso pivô agora é 4, tá? A gente retorna isso aqui, retorna o índice do nosso novo pivô. E o que a gente vai fazer agora? Ele vai fazer uma chamada recursiva para o próprio quicksort, só que dessa vez a gente vai passar o vetor completo novamente. O início a gente vai continuar passando início como 0, tá? Essa primeira chamada, você pode ver que a gente tem duas chamadas recursivas. Essa primeira é para processar todos os valores que estão à direita do pivô. E essa segunda é para processar todos os valores que estão à esquerda do pivô. Então, os valores que estão à direita do pivô, a gente vai passar aqui o início continuando como 0. O início e fim ainda, o início e fim aqui ainda são o 0 e 7, tá? Então a gente vai passar o início como 0 e o fim como index do pivô menos 1, tá? Então o index do pivô aqui é 4, 4, né? Menos 1, 3, certo? Pode ver que a gente vai chegar aqui, ó, dentro do nosso método dividir novamente, e ele vai passar o início 0 e o fim como 3. Então são esses valores, tá? E depois ele futuramente ele vai também passar a chamada recursiva também para esse outro para essa outra chamada que é para processar as posições que estão à direita, tá? Que aí a gente vai passar o index do pivô mais 1. Então o index aqui era 4, mais 1 é o 5 como início, e o fim o valor 7, tá? Eu até coloquei o início e fim aqui meio apagadinho no desenho, que é para a gente entender que no final, depois que a gente terminar de processar os valores que estão à direita, ele vai começar a fazer a chamada aqui a chamada recursiva para processar os valores à direita do valor, tá? Processar os que estão à esquerda, vai começar a processar os que estão à direita. Então, perfeito. Ele já fez uma chamada recursiva para processar aqui os valores à direita. Ele passou o início como 0 e o fim como 3, tá? Com índice 3. A gente vai obter o pivô. O pivô é sempre o mesmo. O pivô é o valor que está aqui no índice de início. Então o valor de pivô é 15. O ponteiro esquerdo é o início mais 1. Então o ponteiro esquerdo aponta para o 10. E o ponteiro direito sempre para o mesmo índice que a variável fim. Então está aqui. Pivô, o valor 15. Ponteiro esquerdo 1. Ponteiro direito 3. 0, 1, 2, 3. Certinho. A gente vai entrar naquele laço novamente, aquele loop, né? Ponteiro esquerdo, ele é menor ou igual que o direito? Sim, ponteiro esquerdo está no 1 e o direito está aqui no 3. Bom, ponteiro esquerdo é menor ou igual que o direito? A gente acabou de ver que sim. E o vetor, o valor para qual o ponteiro esquerdo aponta, que é o 10, é menor do que 15? Sim. Quando isso acontece, a gente avança esse ponteiro uma posição. Então, avancei o ponteiro esquerdo. Pergunta novamente. O índice do ponteiro esquerdo é menor ou igual que o ponteiro direito? Sim. O valor para qual ele aponta, 14, é menor do que 15? Sim. Então avança uma casa. O ponteiro esquerdo, o índice dele é menor ou igual que o do direito? Sim, ele é menor. O valor para qual ele aponta, que é o 11, é menor do que o 15? Sim. Então a gente avança uma casa. E agora novamente, o ponteiro esquerdo, o índice dele é menor ou igual que o direito? Não. Então a gente já sai do laço e a gente aconteceu aquela mesma situação, né? Dos ponteiros alternarem de posição. O esquerdo foi para a posição do direito e o direito foi para a posição, virou esquerdo aqui, né? Toda vez que isso acontece,
é aquele mesmo caso. A gente sabe que encontramos a posição correta do nosso pivô. Então a gente vai ter que substituir, pegar o valor do 15 aqui do nosso pivô e jogar para a posição do ponteiro direito, e pegar o valor 11 que estava na posição do ponteiro direito e jogar para a posição do nosso pivô, tá? Aqui ele vai acabar saindo do laço, né? Porque não vai cair mais nenhuma condição, vai chegar nessa troca. Aqui pode ver, ó, a gente está o 15 e o 11. Executar essa troca, aqui a gente vai alternar os valores, ó, o 15 com o 11, ó. O 11, tá vendo? Foi para a posição 0 e o 15 foi para a posição 3. Dessa forma, né? Perfeito, a gente encontrou aqui a posição correta do nosso pivô. A gente devolve a posição nova do nosso novo pivô, que agora é o índice 3, tá? Então tá aqui, índice pivô 3. Vou fazer uma nova chamada recursiva por o método quicksort para processar os valores à direita aqui do 15, passando o início ainda como 0, o início não mudou, e o index do meu pivô, né, que é o índice 3, menos 1 como fim, tá? Que é o valor 14 aqui. Então, vamos executar novamente. Agora a gente está com essa formação. Selecionamos o pivô, ponteiro esquerdo, ponteiro direito. Então, para ficar da forma que está o desenho, o pivô agora é o 11, o ponteiro esquerdo está no 10 e o direito está no 14. A gente vai começar aquele laço novamente. O ponteiro esquerdo é menor ou igual que o direito? O índice, né, do esquerdo é menor ou igual que o direito? É menor. O valor aqui, né, o valor que o ponteiro esquerdo aponta é menor do que o valor do pivô? Opa, é menor. E o índice aqui também, e o índice do ponteiro esquerdo é menor ou igual que o direito? Então a gente vai avançar o ponteiro esquerdo uma posição. Perfeito, avançamos aqui o ponteiro esquerdo. Vou perguntar novamente. O índice do ponteiro esquerdo é menor ou igual que o índice do ponteiro direito? Ele é igual. O valor para qual ele aponta é menor do que o valor do pivô? Não, 14 é maior do que 11. Então ele sai do laço. Vamos entrar no laço agora do ponteiro direito. O índice do ponteiro direito é maior ou igual que o do esquerdo? Sim, eles são iguais. O valor para qual ele aponta é maior do que o valor do pivô? Sim, 14 é maior do que 11. Então o direito ele retrocede uma casa. Vai perguntar novamente, só que aqui a gente já identificou. Trocaram de posição novamente. Toda vez que eles trocam de posição, a gente sabe que a gente encontrou o valor do pivô. O valor do pivô tem que ir para casa, onde está apontando aqui o ponteiro direito. E o valor do ponteiro direito tem que voltar para casa aqui tem que ir para a posição onde está o pivô. Então a gente sabe aqui que ele vai acabar saindo do laço e vai fazer essa troca. A gente aqui está o 10 e o 11, né? O 10 vai para a posição do 11 e o 11 vai para a posição do 10. Perfeito. É isso que acontece aqui no código. E a gente retorna agora o nosso index do nosso pivô. O nosso index é 1. O que vai acontecer? Essa aqui é a primeira vez que a gente vai sair do laço aqui de recursividade, né? Do lado direito aqui do 29. Por quê? A gente vai passar o índice do pivô como 1. E ele vai chamar o método recursivo novo para processar os elementos que estão à direita do pivô. Só que ele vai passar início como 0 e index do pivô, que é o 1, menos 1. Index do pivô menos 1, que também é 0. Ele vai cair nessa condição bem aqui. Ó. Fim é maior do que início. Ó. Passou 0 e 0. Fim não é maior do que início, né? Então os dois estão na mesma posição, a gente saiu da recursividade. E aí ele vai entrar nessa outra, vai tentar processar agora o que é maior, os valores maior os valores que estão na verdade à direita do 11, né? Então ele vai passar como início o index do pivô mais 1, ou seja, vai ser o 2, né? O 1 mais 1, aqui é o 2, e o fim também é o 2, né? O fim nós está apontando aqui para a posição 2. Também vai cair nessa condição, tá? E não vai executar. Aqui agora ele vai fazer aquela execução dos valores que estão à direita do 15. Agora que ele vai processar os valores à direita do 15. Então o 15 aqui estava na posição 3, né?
Então ele vai pegar a posição 3 mais 1, vai pegar o índice 4. E quando a gente estava aqui, na posição 4, o fim era a posição 3, né? Era o próprio pivô. Então ele vai, o fim também, ó, ele vai chegar aqui, o fim é 3 e o início é 4. Também não vai executar. E finalmente a gente vai chegar na execução é, da ordenação dos valores que estão à direita do 29. Tá? Isso parece meio confuso, mas é porque ficou meio bagunçado, mas é por conta da recursividade. Tá? Então a gente entrou num laço de recursividade aqui dos valores menores, os valores que estão à direita, né? Primeiro executamos todos os valores que estavam à direita, para depois executar os valores que estão à esquerda. O que aconteceu aqui é que a gente já processou, né? E ordenou todos os valores que estavam à direita do 29. E agora ele vai entrar, vai chamar o Quicksort para processar os valores à direita aqui do nosso primeiro pivô. Então vai passar o vetor, vai passar o índice do pivô, que é o 4, né? Então 0, 1, 2, 3, 4. Então logo naquela primeira execução a gente tinha o índice 4 lá do 29. A gente vai passar o índice 4 mais 1, que é o 37, né? Como início. E o fim é o valor final mesmo do nosso array, que é a última posição dele. Perfeito? A gente vai chamar agora o nosso método para a gente selecionar aqui o pivô, ponteiro esquerdo e ponteiro direito. Então, o pivô aqui apontando para o valor 37, né? Tá certinho. O ponteiro esquerdo na posição 6 e o ponteiro direito na posição 7. Vamos entrar naquele laço novamente. Ponteiro esquerdo é menor ou igual que o direito? O índice, na verdade, né, do esquerdo é menor ou igual que o direito? É. Então, o valor para qual ele aponta é menor do que o 37? Sim. Então, ponteiro esquerdo avança uma casa. Ponteiro esquerdo, o índice dele é menor ou igual que o do direito? Eles são iguais, os índices agora, né? O valor para qual ele aponta é menor do que o valor do pivô? 50 é maior do que 37, né? Então, a gente sai do laço. Na verdade, aqui ele avançou uma vez, né? Não esqueci de debugar. E agora a gente sai do laço. Ó, o ponteiro esquerdo está apontando para a posição 7. E a gente vai começar a iteração do ponteiro direito, tá? O índice deles são iguais. O valor para qual ele aponta é maior do que o valor do pivô? Sim. Então, eu vou retroceder uma casa. De novo, aquela situação que eles se inverteram de posição. A gente já sabe o que tem que fazer nesse caso. Ele vai perguntar aqui, na verdade, né, se o ponteiro esquerdo é menor do que o direito. A gente vai acabar saindo do laço e vai trocar, né? A gente vai pegar a posição, o 37 que estava na posição do pivô, estava na posição de início. Vai trocar o 37 pelo 30. Tá? Perfeito, agora o nosso pivô está aqui na posição 37. Novamente a gente vai fazer aquela chamada recursiva aqui, né, passando o endereço. O meu pivô agora vai estar na posição 6. E eu vou tentar processar os valores que estão à direita do 6. Então vou passar início, né? O meu início é o 5. Vou falar que o meu fim é o índice desse pivô menos 1. Então também é 5. Cheguei naquela condição que o fim e o início são iguais. Então parei de processar os valores à direita. E vou tentar processar agora os valores à esquerda de novo, de forma recursiva. Onde eu vou passar o índice de início, que é o índice do meu pivô mais 1. Ou seja, 7. E o valor de fim também é 7. Então, novamente, os dois valores são iguais. Né? 7, início e fim são iguais. Acabou a execução do nosso método. Tá? Aqui eu só printei aqui os valores, né? Certinhos, ordenados. Nosso array, acabou a execução do nosso método. E temos o nosso array aqui completamente aqui ordenados, né, em ordem crescente. Bom, galera, espero que essa tenha facilitado o entendimento, tá? Eu tentei fazer aqui de uma forma misturando a ilustração aqui com o código para ver se ficava mais claro, mais fácil de entender aqui como é o funcionamento do Quicksort. Espero que tenha ajudado. Comentem aí se quiser, se achou que ficou mais complexo, se ficou mais fácil dessa forma. Estou tentando achar um meio aqui de explicado,
forma mais simples possível. E é isso aí, espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.